Começando então com sequenciamento produtivo, a gente continua nessa área do nosso sisteminha do PCP. Então a gente continua planejando os materiais e vamos agora na programação e sequenciamento em si. Soltei a ordem produtiva e vi que eu tenho capacidade de executar. Porém, o meu setor, o meu funcionário, o meu local de trabalho, chegam nele várias ordens produtivas de uma vez. E ele tem que decidir qual que faz primeiro. Eu vou fazer a ordem A, a ordem B, a ordem rosa, a ordem verde. Qual ordem de produção que eu faço primeiro? Qual a melhor sequência para eu estar executando dessas ordens? Pensando nisso, a gente vai agora aprender como que eu sequencio essa produção. Então, nós já planejamos que ele tem que executar, agora eu quero que sequencie da melhor forma possível. Primeiro, eu preciso que vocês entendam uma diferença entre o que é planejamento e o que é programação. Planejar nada mais é do que eu visualizar o futuro e planejo ele por meio dessas nossas ordens. O que eu vou produzir, quando vou produzir, quanto, onde, com quais recursos, com quais materiais. Já na programação, a gente vai tentar melhorar esse planejamento, porque agora eu já estou em curtíssimo prazo. Então, já estou pensando para amanhã, qual vai ser a minha programação de amanhã? Que ordem eu faço primeiro? Então, eu tenho que determinar quando que é melhor eu produzir. Onde melhor eu vou produzir? Qual que é a melhor rota ali dentro da empresa? Qual que é o melhor sequenciamento? Aquele que minimiza setups, que minimiza a troca de ferramentas, que eu trabalho mais bonitinho em cada produto. Sem precisar ficar trocando produto vermelho por produto preto, ou trocando matriz de forma, por aí vai. Se eu consigo sincronizar algumas operações iguais, se tem alguma regra de prioridade, às vezes um cliente é mais importante que o outro, eu tenho que passar ali na frente. Ou se eu tenho algum conflito de cliente. 2 clientes eu não posso produzir no mesmo dia por questão ética, e por aí vai. Se eu tenho que monitorar, como que eu vou monitorar as execuções? E se houver alguma mudança, o que eu vou fazer? Então isso é programar, é pegar o nosso planejamento, que ainda está na cabeça, está só em papel, e colocar ele da melhor forma possível em prática. Essa é a diferença entre os dois. Pensando então em planejamento, a gente chegou no planejamento semanal. Igual eu já comentei quando a gente construiu o MRP, o planejamento semanal é teórico. Eu estou considerando longo prazo anos, médio prazo meses, curto prazo semanas. A programação já é curtíssimo prazo, já vou trabalhar em horas ou dias, depende do tipo de empresa. Então, meu uso é bem específico. Eu vou ter uma pessoa que vai programar, que vai organizar para já executar amanhã, para já executar hoje o meu serviço. Então, essa é a maior diferença entre o planejamento e a programação. Dentro da programação, então, a gente tem que sequenciar qual que é a melhor forma de eu produzir aquelas ordens que chegaram naquele dia. Pode acontecer que meu posto tem 20, 30 ordens produtivas para aquele dia. Qual que eu faço na frente? Para nos auxiliar nisso, a gente tem algumas técnicazinhas bem simples de se lidar, nos quais eu posso trabalhar por 4 métodos de sequenciamento. Antes de mostrar as técnicas de sequenciamento, eu preciso que vocês decorem algumas siglazinhas, que é o que eu vou estar utilizando da agora para frente. Sempre que eu falar TP, vai ser o tempo de processamento, aquele tempo que realmente eu gasto para produzir a ordem produtiva. Quantas horas, quantos minutos, o que realmente eu estou gastando. TE vai ser o tempo de espera. Talvez a ordem chegou no começo do dia, mas eu vou ter que esperar umas 8 horas para começar a produzir ela, porque tem outras ordens na frente. Então, TE vai ser esse tempo de espera nosso. Toda vez que vocês verem o DD, vai ser a data devida, a data que eu teria que entregar, ou a hora que eu deveria entregar, o momento ao qual eu tenho que entregar o trabalho pronto. E o AT vai ser o nosso atraso. Se eu não conseguir entregar a tempo, qual foi o atraso que eu tive. Das técnicas, então, de sequenciamento, nós possuímos 4 delas. A gente possui uma técnica que é baseado em FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. Deixa eu ver se tem elas aqui na frente. Não. Temos, então, uma técnica baseada no PEPS, ou no FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. Temos uma técnica baseada no tempo de processamento. O tempo mais curto eu faço primeiro, para já liberar serviço. Posso ter uma técnica baseada na data prevista.
A primeira data que eu tenho que entregar, eu faço primeiro. E tem uma quarta técnica que a gente chama de razão crítica, que eu vejo a razão, a divisão entre a data de processo que eu estou e a data devida daquele produto. Então, tem essas 4 técnicas que a gente vai estar lidando a partir de agora. Existem várias outras. Se vocês pegarem o livro do Laugênio, o livro do Krajewski, existem lá umas 10, 20 técnicas. Eu vou passar essas 4 que já está de bom tamanho, já dá para brincar bastante. O que essas técnicas vão me propor? Cada técnica tem um jeitão de diferenciar a sequência das ordens de produção. Aquela que for melhor em algum desses quesitos, ou data devida, ou atraso, ou algum outro quesito que você espere, é aquela técnica que eu vou escolher. Então a gente vai explicar aqui 4 técnicas e a ideia é que você escolha uma delas que vai te dar o menor prejuízo. Qualquer que seja o prejuízo da sua empresa, seja prejuízo por atraso, por data de entrega, o que você decidir. Eu prefiro explicar por meio de exemplo do que ficar teorizando cada um delas. Então vou transferir esse dado aqui para o Excel para a gente estar trabalhando com ele. Na nossa tabelinha, então, eu vou trabalhar por 4 tipos de situação. Um que vai ser o Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Um que vai ser a menor tempo de processamento, MTP. Um que vai ser a data devida, que vai ser o nosso DD. E um que a gente vai chamar de razão crítica, que é o RC. E vamos determinar qual desses 4 vai ser o melhor para saber qual que vai ser a ordem dessas produções. Se eu faço A, B, C, D, E nessa ordem, se eu inverto a ordem das folhinhas das minhas OLPs, como que eu vou trabalhar com isso? Para fazer isso, a gente vai acrescentar a tabelinha aqui de atraso, tempo de espera, e a tabelinha de atraso. Para a gente saber se eu vou ter espera para algum produto e se eu vou ter atraso em algum deles. E a gente vai começar a calcular. O primeiro formato que a gente tem é o formato Pepsi. É a sequência pelo primeiro que entra, primeiro que sai. Pepsi, FIFO, o nome que vocês quiserem dar. No caso, então, eu tenho essa sequência produtiva. O primeiro que chegou foi a ordem de operação A, o segundo foi a B, a terceira ordem de produção foi a C, e assim por sequência. Então, eu vou propor que meu chão de fábrica, meu posto de trabalho, irá executar essas ordens nessa sequência. Vamos ver, então, como que eles vão trabalhar. Começando, então, por A, ele demora 5 horas para processar, e eu tenho que entregar na hora 15. Como ele demora 5 horas para processar, e se eu começar na data 0, no horário 0, ele vai acabar no horário 5. Vou colocar mais uma coluninha aqui, horário de início, para facilitar o entendimento. Então, ele vai começar na data 0, não fica nada esperando, e começa então na hora 0 a ser produzido. Ele não tem que esperar ninguém. Se eu comecei então na data 0, por conta que eu não tenho nada antes dele, eu vou acabá-lo, horário de término, por data de término, que fica mais bonitinho. Se eu comecei no 0 e demora 5 dias, 5 horas, 5 períodos para acabar, eu vou acabar na data 5. Acabando na data 5, beleza, eu tinha que entregar na data 14, era a minha data devida, e terminei na 5. Não tive atraso nenhum. Então, a ordem de produção A até que está beleza. Até estou entregando ela adiantada. Vamos ver a ordem de produção B. A ordem de produção B me demora 8 períodos, 8 horas, 8 dias, alguma coisa assim, para eu executá-la. E eu tenho que entregar ela na data 9. Porém, eu não consigo mais começar ela na data 0, porque eu fiz o A na data 0. Então, o início da ordem B vai ser na data 5. É a data que eu acabei o A. Se eu acabei na data 5, então vou começar na data 5, e eu demoro 8 horas, 8 dias para executar.
quer dizer que eu vou acabar na data 13. Eu acabei na data 13, porém eu tinha que entregar na data 9. Ou seja, eu atrasei 4 dias. Tive um atraso aqui na ordem. Vamos ver o próximo. A ordem de produção C. A ordem de produção C, eu só consigo começar a produzir na data 13, que foi a data que eu acabei o B. E demora 2 dias para ser executada. Então, vou acabar na data 15. Acabei na data 15, mas tinha que entregar na data 10. Ou seja, eu atrasei 5 dias, 5 períodos, essa ordem. D de dado. D de dado, eu começo na data 15, demoro 4 dias, acabo na 19. Não atrasei em nada, beleza? A D ficou bonitinha. Tinha que entregar na 20, acabei na 19. E por fim, a nossa data E, a nossa ordem E. Começo no dia 19, demoro um dia, acabo no 20. Porém, eu tinha que entregar na data 7, ou seja, atrasei 13 dias. O que isso vai me dizer? Que se eu trabalhar pelo sistema Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai, eu consigo em 20 dias terminar todo o serviço, ou 20 horas, algum período de tempo, e as ordens B, C e E vão atrasar. Sendo que eu tenho uma média de atraso, vamos calcular uma média aqui, de 4,4 dias. Então, em média, eu atrasei 4,4 dias. Vamos colocar esses dados aqui para depois a gente comparar. No sistema Pepsi, então, eu tive um número de ordens atrasadas, 3. 3 ordens minhas atrasaram. E eu tenho uma média de atraso de 4,4 dias. Isso é bom ou ruim? Igual vocês já aprenderam, depende. Eu vou comparar com outra coisa e ver se eu consigo um jeito melhor de organizar as minhas ordens produtivas. Aparenta estar bem ruim. Eu atrasei 3 ordens, tenho 3 clientes chateados e ainda estou atrasando 4,4 dias ou horas cada cliente. Então, prometo, vou entregar o seu produto em 5 dias, mais ou menos 4. Aí o cara me mata. Prometo em 1 semana, posso demorar 2 semanas. Então, é quase o dobro do tempo. Então, esse formato, às vezes, não é o melhor. Vamos tentar um segundo formato. Vou apagar aqui para a gente fazer a segunda forma. O segundo método de sequenciamento que a gente tem é o MTP, menor tempo de processo primeiro. Ou seja, eu vou pegar a ordem produtiva que demora menos e vou passar ela na frente. Então vamos fazer isso. Vou selecionar aqui e vou classificar por tempo de processamento. O tempo de processamento vai ser do menor para o maior. Ou seja, agora eu vou testar essa sequência produtiva. Primeiro produz a ordem de produção E, depois a C, depois a D, depois a A, depois a B. Por conta do menor tempo de processamento. O menor passa na frente. Vamos ver como é que vai ficar a nossa data de término e os atrasos. Começando então aqui no E. Eu vou tirar essa coluninha que não vai servir muito para a gente agora. Começando na ordem de produção E. Vou começar ela na data 0 e acabo ela na data 1. Porque demora um dia. Eu tinha que entregar na data 7. Como eu acabei na 1, não tem atraso nenhum. Comecei bem. Ordem de produção C. Vou começar na data 1. Demoro 2 dias. Quer dizer que eu acabo na data 3. Beleza, até agora. Eu tinha que entregar na 10. Nenhum atraso, estou até adiantado. D de dado. Começo na data 3, que foi quando eu acabei a ordem C, e demoro 4 horas ou 4 dias. Ou seja, acabo na data 7. Tinha que entregar na data 20, então também não tive atraso nenhum. Olha que legal, tá indo bem. Próximo. O A, eu começo na data 7, demoro 5 dias, quer dizer que eu acabo na data 12. Olha que legal, também não atrasei. E por fim, o B de bola. Começo na data 8,
termino na data 20, que ele demora 8 dias para ser feito. Ou seja, atrasei 11 dias. Notem que, ao modificar a sequência produtiva, eu obtive um outro resultado. Se ele é melhor ou pior, vocês que vão ter que tomar a decisão. Mas eu tenho um resultado diferente só de modificar a sequência de produção. Deixa eu tirar a média aqui para a gente ter uma comparação melhor. Então vamos lá. Pelo MTP, menor tempo de processo, eu tive uma ordem atrasada só a B, e a minha média de atraso foi de 2,2 dias, períodos. Então, em comparação com o Pepsi, parece que ele está melhor. No Pepsi, eu atrasei 3 pedidos e minha média de atraso foi de 4,4. No menor tempo de processo, atrasei só um pedido e 2,2. Só que eu ainda tenho mais, no mínimo, 2 métodos. Existem vários outros, igual eu falei. O que eu estou ensinando para vocês, o MTP, é menor tempo de processo. Mas existe também o MTP do maior tempo de processo na frente. Então tem uns que chama de METP e MATP. ME seria menor tempo de processamento. E MA, maior tempo de processamento. Como aqui para vocês só estou explicando o menor, eu vou deixar MTP mesmo. Mas dependendo do livro que vocês trabalhem, vai ter também o MA, MATP, METP. Entre vários outros métodos que existem. Mas vamos continuar. Entre os dois, então, o melhor por enquanto é o MTP. Só uma ordem atrasou e atrasou menos. 2,2 dias, horas, alguma coisa assim. Estou melhorando. Logicamente que se o cliente B foi o mais importante, eu me ferrei. Eu deixei ele para o fim e ainda atrasei. Então ainda tem essas considerações que vocês vão ter que fazer qualitativamente. Próximo. O próximo que a gente vai fazer é por data de entrega. Aquele que tiver a data de entrega mais cedo, eu passo na frente. Então, os que tem que entregar antes, eu ponho eles na frente. Vamos ver se vai ficar melhor ou pior por essa regra. Então, vou classificar agora pela data devida, do menor para o maior. Então, mudou a minha sequência produtiva. Agora é E, B, C, A, D. Essa vai ser a minha ordem produtiva por conta da data de entrega. Vamos ver como é que isso vai ficar. Começo pelo E. Vou começar na data 0, demoro um dia, acabo na data 1. Como eu tinha que entregar na data 7, não atrasei, estou de boa. B de bola. Começo na data 1, que foi quando eu acabei o E de escola, demoro 8 dias, acabo na data 9. Pela primeira vez, eu consegui entregar o D no prazo, olha que legal. Mas em ciminha. C. Começo na data 9, finalizo na data 11. Já comecei a atrasar. Atrasei aqui um dia a nossa ordem C. A. Começo na data 11, termino na data 16. Atrasei 2 dias a nossa ordem A. E por fim, D. Começo na 16, acabo na 20. Não atrasei em nada. Notem que todos vão acabar na data 20, que é a soma de todos aqui mesmo. 20 horas, 20 dias que eu tenho para fazer. A questão é que, modificando a ordem, eu até altero os atrasos, altero a quantidade atrasada e por aí vai. Tirando a média aqui, só para a gente ter ela, eu tive uma média de atraso bem pequenininha. Então, vamos lá. Nosso data de entrega. Eu atrasei 2 pedidos, mas minha média de atraso foi de 0,6. Qual que é melhor? Atrasar um muito ou atrasar 2 pouco? Não sei. Vocês vão ter que determinar isso na empresa. Depende do tipo de empresa que você lida. Mas aqui a gente pelo menos tem alguns números para tomar uma decisão melhor. Bom, agora a gente vem para o RC. A razão crítica é um pouquinho chato de explicar, então prestem um pouquinho de atenção. Às vezes eu até erro nela e tem que voltar lá no slide. Na razão crítica, eu vou voltar aqui na ordem normal, só para a gente estar organizando aqui. E a razão crítica nada mais é
do que a razão, a divisão entre a data que eu estou e o tempo de processamento em relação à data devida. Como assim? Prefiro explicar pela formulinha. Pensando na ordem de produção A, hoje a gente está no dia 0. É a primeira ordem que eu vou fazer. Não sei ainda se é a A. Vou fazer o teste para ela primeiro. Vou até criar uma coluninha aqui para a gente fazer a razão. Pensando que eu estou no dia 0. Se eu estou no dia 0, o A demora 5 dias e tem que entregar na data 14. A razão crítica de A, então, vai ser igual a 5 dividido por 14. A de B vai ser 8 dividido por 9. A de C, a mesma coisa, D, E também. O que essa razão quer me dizer? Quanto mais próximo eu estiver da data 1, de um inteiro, melhor dizendo, de 100%, quer dizer que eu estou mais próximo de atrasar a minha entrega, a minha ordem produtiva. Então, no nosso caso, eu vou trabalhar com aquele que tem a razão crítica mais crítico mesmo, por isso que tem o crítico no nome. Então, 8 dividido por 9, a ordem B foi a que deu mais próximo de entrega, que deu a razão mais próximo de 100%. Então, a ordem B que vai ser a ordem que a gente vai passar na frente. Vou separar aqui, senão vai ficar meio que misturado as coisas, vocês não vão entender. Preciso de mais uma coluninha. Isso. Então, vou começar pela nossa ordem B de bola, por conta que a razão deu mais próximo de 1. Então, a ordem B vai ser a primeira a ser executada, a qual demora 8 dias para ser feito e eu tenho que entregar na data 9. A data de início eu estava no dia 0. Demora 8 dias para fazer, vou acabar na data 8, não atrasei essa ordem de produção. Bom, fiz a primeira linha. Como o B já foi, vou estar apagando ele daqui. Não vou apagar, senão vai dar BO depois, mas vou deixar ele aqui amarelinho porque ele já foi. Eu não preciso mais calcular a razão crítica dele porque eu passei ele na frente. Agora, entre os que sobraram, eu tenho que saber quem está mais próximo de ficar atrasado, sabendo que agora eu estou na data 8. Então, não estou mais na data 0, já estou na data 8. Então, eu tenho que perceber entre os que sobraram, aqueles que estão mais próximos da data crítica de entrega, considerando o tempo de processamento. Então, o tempo de processamento também interfere. Como que a gente faz essa continha? É a mesma divisão do tempo de processamento pela data devida, porém, eu tenho que acrescentar a data que eu estou. Eu já não estou mais na data 0. No primeiro, eu fiz só a divisão porque eu estava na data 0. Se eu somasse qualquer coisa aqui, eu teria que somar 0. Mas a partir de agora, eu já estou na data 8. Então, o elemento A, ele não tem 5 dias e entrega na data 14. Ele demora 5 dias e agora eu só tenho 14 menos 8. Só tenho 6 dias para entregar. Porque eu já estou na data 8. Então, na razão crítica, no denominador, a gente vai pegar sempre a data devida e subtrair a data a qual eu estou. No caso, eu já estou na data 8. O que isso quer dizer? O A demora 5 dias e eu só tenho 6 dias para entregar. Ou seja, se eu fizer o A agora, não vou atrasar ainda, mas talvez algum outro esteja mais à beira da morte. Calculando então aqui do A, eu já cheguei bem perto de 100%, deu 0,833. Mas será que algum desses outros vai ter uma razão crítica maior ainda? Vamos ver. Então, novamente, é igual a 2, que é o tempo de processamento, dividido pela data devida menos a data que eu estou.
Então, o C eu deveria entregar na data 10, porém, estou já na data 8 e ele demora 2 dias. Se eu não começar o C hoje, ele vai atrasar, porque é exatamente o tempo dele. Por isso que ficou 100% aqui a nossa razão. E os outros, será que vai dar mais de 100? Já estão atrasados, por exemplo? Vamos ver. D igual a 4 dias que eu preciso, dividido por 20 dias, a data 20, que seria a data de entrega, menos a data 8, que é a data de hoje. Quer dizer que o D de dado ainda está de boa. Estou bem abaixo de 100%. E o E? O E igual a 1 dividido pela data que eu preciso entregar, 7, menos o dia que eu estou, 8. Notem o seguinte, E eu deveria entregar na data 7 e eu já estou na data 8, ou seja, já me ferrou. Por isso, o número virou até negativo, de tão ferrado que eu já estou. Já estou atrasado sem nem calcular. Logo, o próximo item que eu vou produzir, a próxima sequência minha, é o E de escola, já que ele que é o mais ferrado. Ah, mas o C deu 100%, o A está quase 100%. Beleza, mas eu tenho que escolher um para passar na frente. Eu vou passar na frente aquele que está pior. Então, o próximo da nossa ordem vai ser o E. O E demora um dia e eu estou na data 8. Quer dizer que ele vai acabar na data 9. Ou seja, deu 2 dias de atraso. Com isso, eu mato o E também. Próximo. Agora eu já estou na data 9, que foi quando o E acabou. E eu tenho que recalcular esses dois. Esses 3 que sobraram, desculpa. Então, novamente, o A é igual a 5 dividido por 14 menos 9, que é a data que eu estou. Ou seja, o A deu 100%. Se eu não começar agora, eu já vou atrasar ele. Mas vamos ver os outros. O C, 2 dividido por 10 menos 9. Ou seja, vai dar BOzinho aqui. Já deu 200%. Já não consigo entregar na data. E o D, 4 dividido por 20 menos 9. O D ainda está de boa, 0,3636. Então, entre o A, o C e o D, o próximo que eu tenho que colocar na sequência é o C, que é o que está mais ferrado. Já estou com 200% aqui de prazo. Jogando o C, então, para a gente estar executando, começo na data 9, demoro 2 dias, vou para a data 11. Quer dizer que eu atrasei um dia. E agora eu já estou na data 11. E o C já foi. Entre as opções que sobraram, entre A e D, quem tem a razão mais crítica? Vamos calcular. O A, eu demoro 5 dias, tinha que entregar na data 14, porém já estou na data 11. Então já não vai dar tempo, provavelmente vai dar mais de 100%. Deu 1,66. E o D de dado? Demoro 4 dias, tinha que entregar na data 20, mas estou já na data 11. Ou seja, o D, eu estou ainda numa proporção bem baixinha. Então, o próximo a ser executado é o nosso querido A. Estou na data 11, demoro 5 dias, vou acabar na data 16. Quer dizer que eu atrasei 2 dias o meu pedido. E, por fim, o último é o D de dado. Estou na data 16, demoro 4 dias, acabo na 20, não atraso nada. Com isso, a gente tem uma nova tabelinha, uma nova sequência de produção, de ordens de produção, a qual eu atrasei, pela razão crítica, 3 pedidos. E, em média, eu atrasei um dia ou um período. Com isso, a gente finalizou 4 tipos diferentes de sequência. O Pepsi, que a gente fez A, B, C, D, E, foi a nossa sequência produtiva. O MTP, deixa eu só recalcular aqui que eu não lembro.
tempo de processo. O MTP que a gente fez ECDAB. O próximo que foi data devida. Que a gente fez EBCAD. E agora por razão crítica, que eu fiz BECAD. Então foram 4 jeitos diferentes da gente propor a sequência produtiva. Entre esses jeitos, eu estou analisando apenas 2 indicadores, pude analisar vários outros. O tempo que ficou atrasado, média de início e por aí vai. Dá para calcular vários indicadores aqui no meio. E eu tenho uma combinação 5-1 para executar aqui. Tem vários tipos de sequência que eu posso fazer. No caso, eu fiz só 4 tipos de sequência. ABCDE, ECDAB e por aí vai. E entre essas 4 sequências, você vai ter que determinar na empresa qual que foi a melhor. Como o Pepsi deu muita ordem atrasada e uma média de atraso muito alta também, eu já descartaria ela, particularmente falando. O RC, eu também atrasei muitas ordens, atrasei 3 clientes. E deu uma taxa de atraso também alta. Então talvez é interessante também já descartar essa sequência. E a gente ficaria entre essas duas. É bom atrasar um pedido muito tempo, ou é melhor atrasar 2 pedidos pouquinho tempo? Daí depende do que vocês querem para a empresa. O que a gente está oferecendo aqui, pelas técnicas de sequenciamento, são informações para você tomar uma melhor decisão. Chegou 10 mil pedidos lá para você executar hoje. Quem que eu passo na frente? Isso que a gente está fazendo aqui, determinando a nossa sequência produtiva. Aqui nos slides para vocês tem 1 a 1 como é que foi feito. Por Pepsi, aqui inclusive a gente colocou outros indicadores. Colocou o tempo de espera, quanto tempo em média ficou esperando, a média disso, o tempo de processo em si. Então dá para fazer vários indicadores dentro da nossa tabelinha, para vocês terem mais informações ainda para tomar essa decisão. Lembrem-se que aqui eu estou trabalhando com um modelinho bem simples, só 5 ordens produtivas. Já trabalhei em empresa que soltava 50 ordens por dia, 150 por dia. Então a gente tem que sequenciar da melhor forma possível para não acontecer atraso. Pode parecer besteira, mas a melhor sequência te dá um lucro bem grande. Vocês viram lá que eu consegui melhorar em muito os atrasos quando eu mudei a sequência. Então isso acontece, é mais forte ainda, quando eu tenho mais produtos, mais ordens produtivas do dia a dia. Aqui tem cada um deles, MTP, DD e a razão crítica para vocês. A razão crítica está um pouquinho mais explicada aqui. Resumidamente, então, o tempo de espera médio no Pepsi foi 10,4 períodos, MTP 4,6, blá blá blá. Tempo médio de término, atraso médio, atraso máximo, atraso médio e número de atrasos. Então, tem vários dados aqui em cada uma das alternativas que a gente fez. Igual comentei, não existem só esses 4 métodos de sequenciamento. Existem vários outros e você, inclusive, pode criar o seu dentro da empresa. A ideia é que, ao comparar esses métodos, você encontre a melhor sequência produtiva. Outro método que existe, esse é um pouquinho diferente, é o método de Johnson. Igual vocês já sabem, todo método, toda ferramenta que tem o nome de alguém é porque se alguém não tinha nada para fazer da vida, criou um método para ele. O método de Johnson, ele é um método quando eu tenho 2 postos de trabalho e ordens de produção que passam pelos 2 postos. Pode acontecer que eu consiga organizar por MTP, por Pepsi, por DD para o posto 1, porém me ferra o posto de trabalho 2, que vai passar a mesma ordem de produção por ali. Então Johnson criou um métodozinho para isso. É bem simplesinho para a gente estar lidando. Basicamente, a gente vai pegar o menor tempo de processamento para a máquina 1 em conjunto com o maior tempo de processamento para a máquina 2. Então pensem que minha ordem de produção vai passar por 2 máquinas.
Na máquina 1, o Johnson prega que tem que ser por MTP. Se eu ficar em dúvida, na máquina 2 eu tenho que escolher aquele que tem o maior tempo de processo. Então a regrinha de Johnson para duas máquinas, dois processadores, é essa. Vou mostrar aqui em formato gráfico que fica mais bonitinho para vocês. Então, por exemplo, eu tenho 4 ordens produtivas, a ordem 1, 2, 3, 4. Igual vocês sabem, eu fico inspirado quando eu crio exercício. Na máquina 1, a ordem de produção 1 demora 8 horas. Na máquina 2, demora 4 horas. A ordem de produção 2 demora na máquina 1 3 horas para ser feita. Na máquina 2, 9 horas. E assim por diante. Se eu colocar para executar no sistema Pepsi, por exemplo, eu vou até pôr a apresentação aqui que fica mais bonitinho para vocês. Se eu colocar no sistema Pepsi, a máquina 1 e a máquina 2, eu vou encaixar. O pedido 1 começa na hora 0, finalizo na hora 8. Depois eu passo para a máquina 2 e faço o pedido 1 na data 8, finalizo na data 12. Só depois que eu acabei o pedido 1 que eu vou começar o pedido 2. Ou seja, a máquina 2 ficou parada 8 horas. À toa. Estou pagando o operador, estou pagando a máquina para ela ficar parada. Pedido 2. Pedido 2 começa na hora 8 e acabo na hora 11, na máquina 1. Só que na máquina 2 eu só consigo começar na hora 12. Então vai ficar o pedido 2, 1 hora em espera, porque a máquina 2 ainda está processando o primeiro pedido. E vai acabar na máquina 2 no período 21. Pedido 3. Começo na máquina 1 na data 11, finalizo na data 21. Por coincidência, vou começar na hora 21 na máquina 2 e acabo na hora 23, que na máquina 2 só demora 2 horas o pedido 3. Já o pedido 4, começo na data 21, acabo na data 27. Na máquina 2, eu não consigo começar o pedido 4 na hora 23, porque ele ainda não está pronto na máquina 1. Ou seja, eu só vou começar a produzir o pedido 4 na hora 27, acabando na hora 36. Ou seja, mais um período da máquina 2 à toa. O tempo, então, de término desse nosso modelinho pelo Pepsi, quando eu tenho duas máquinas, foi de 36 horas. A minha eficiência foi de 71%. Como que eu calculei a eficiência? Somei todos os tempos de operação mesmo, 8 mais 2 mais 3, ou tempo de operação mesmo de todas as máquinas, e dividi por 2 porque são duas máquinas. E multipliquei por 36 para obter aqui. Então, 71% de tempo de eficiência. 1 menos esse valor, né? E se eu fizesse pelo método de Johnson? O que o Johnson propõe para a gente? Vou começar pelo pedido no qual, na máquina 1, demora o menor tempo possível. E se houver repetição, eu vou trabalhar aqui na máquina 2, é o maior tempo possível. Então, máquina 1 menor, máquina 2 maior. O que vai acontecer? Eu vou começar com o pedido 2. O pedido 2 é o mais curtinho na máquina 1. Ele demora 3 dias para ser feito, 3 horas para ser feito, acaba na hora 3. Logo, começo na máquina 2 na hora 3, acabo na hora 12. Fiquei só 3 horas à toa na máquina 2. Quem que é o próximo? O próximo seria o nosso pedido 4, que é o próximo pedido que tem o menor tempo de processo na máquina 1. Então, vou lá e coloco o pedido 4, que demora 5, 6 horas para ser feito. E ele já se encaixa logo na sequência na máquina 2. Começa na hora 12, acaba na hora 21. Próximo. O próximo vai ser o pedido 1, que é o de menor tempo de processo. Como nenhum deles repete o tempo, eu estou indo só pelo menor. Se repetisse, a máquina 2 seria o maior. Então, agora vamos ao pedido 1, que acaba na data 17, e na máquina 2, acaba na data 25. E, por fim, nosso pedido 3, que acaba na data 27,
E na máquina 2, acaba na data 29. Mesmo assim, eu ainda tive um buraco na minha máquina 2. Com isso, então, no primeiro momento, eu acabei com 36 horas meu pedido. Pelo método de Johnson, eu acabei só com 29 horas. Ou seja, aumentou minha eficiência. Só perdi 2 tempinhos aqui. Perdi 5 horas em 29. Então, 88% de eficiência pelo método de Johnson.